Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 a 6. Assim está escrita a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Há algum tempo atrás, irmãos, eu tive um sonho. Sabe aqueles sonhos que mudam sua vida? Há muitos anos, eu morei numa roça bem simples. Estradas de carro não iam até a minha casa. E no último morro, antes de chegar na minha casa, tinha aquilo que nós chamamos de virador. É onde os carros tinham que vir e virar para voltar, porque não tinha mais estrada. Para se fazer um virador em um morro, você precisa escavar a terra, e isso gera um barranco. Não sei como vocês chamam. Mas um dia Deus me deu um sonho, que era neste lugar, em cima deste barranco, neste morro, tinha uma árvore cheia de galhos, com galhos muito bonitos, cheio de folhas, muitos vivos, mas naquela árvore, Santuza, tinha um galho seco. E por que esse sonho mexeu comigo? Porque eu entendi que ele era da parte de Deus para exortar a minha vida. Eu entendi que aquele galho seco era eu, e que eu precisava produzir frutos, porque aquele galho seco estava prestes a cair daquela árvore, e rapidamente seria usado como lenha no fogo. Então, isso foi em 2017, eu sei pela data que eu comprei um livro, e a partir de então aquilo me deixou muito perturbado. Em um determinado tempo, no ano de 2017, eu procurando uma literatura cristã, eu não sei muito bem qual era o motivo, mas eu vi um livro que parecia ser a resposta daquele sonho. A capa do livro era uma árvore com galhos, com folhas e frutos. Este livro é de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Eu não sei se aquele livro mudou minha vida ou não, eu li ele todo, mas tem muitos anos, já faz 5 anos, eu não lembro. Certo que essa caminhada e essa trajetória, essa busca por nos encontrar no propósito, essa luta pela vida para dar frutos, para gerar frutos, para não ser aquele galho seco que não serve para nada, isso continua ainda atuando na minha vida. E nesse final de semana, quando eu estava meditando neste texto, esse texto ele me corroeu, ele me destruiu. O meu final de semana foi um final de semana de choro, de lágrimas, de tristeza. Por quê? Porque eu olho para a minha vida e percebo que eu ainda não estou dando os frutos, tanto quanto deveria estar dando. E eu acredito que essa vai ser a noite para nós meditarmos sobre isso. E essa passagem das Escrituras que nós vamos ver, ela foi falada em um tempo em que não havia mais tempo. Pedro, Tiago e João já tinham estado com Jesus no Monte da Transfiguração, e Deus já havia bradado do céu e anunciado que era chegada a hora, Santuza, não tinha mais tempo. A partir dali, a vida de Jesus já era muito corrida, muito apressada. Então, Jesus providencia uma ceia, a ceia da despedida, e naquele dia ali é revelado que havia de trair Jesus. No final da ceia, Jesus fala para Judas: o que você tem para fazer, faz depressa. Depois que Jesus disse isso, aí vai começar aqui
essas palavras. Certamente Judas saiu para fazer o que tinha de fazer, e Jesus começa a caminhada com os discípulos, precisando, nesses últimos momentos, nessas últimas mensagens, transmitir uma mensagem muito importante para a caminhada cristã. Tanto é que esse é o último eu sou de Jesus. Depois deste momento, Jesus não vai dizer mais eu sou em lugar nenhum. E aqui ele vem dizer, eu sou a videira verdadeira. Irmãos, por que Jesus está falando que ele é a videira verdadeira? Primeiro nós temos que voltar na primeira videira plantada, instaurada por Deus, que é o povo de Israel. E você pode abrir comigo lá em Isaías capítulo 5, nos primeiros versos. Você vai ver a respeito dessas palavras, onde o povo de Israel é apresentado como essa videira, mas que não teve muito sucesso. Isaías capítulo 5, verso 1, vai dizer o seguinte: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, frutos bons, mas só deu uvas azedas, frutos que não serviam. Essa videira não estava cumprindo o propósito que Deus colocou ela na terra. Deus levantou o povo de Israel para gerar vida, para gerar salvação, para gerar bom testemunho, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse conhecido em toda a terra. Essa primeira missão foi dada ao povo de Israel. Mas, infelizmente, ao invés de salvação, eles geraram morte. Ao invés de bons frutos, eles geraram maus frutos. E então, Deus precisou mudar a história. A respeito dessa videira, você pode ir comigo também em Salmo de número 80, verso 8. Também vai falar algo a respeito dessa videira ainda sendo o povo de Israel. Salmo de número 80, verso 8, vai dizer o seguinte: do Egito. Quem foi tirado do Egito? O povo de Israel. Aqui chamado de videira. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Veja que tudo está indo bem. Verso 10. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Porque derrubaste as suas cercas, parece que agora a água já não está tão bem, permitindo que todos que passam apanhem as suas uvas. Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Então, aquilo que Deus plantou, muito bem plantado, tirando com mão forte, sustentando, protegendo, cercando, cuidando, guiando. Agora, este povo perde a proteção de Deus por não cumprir o seu propósito, por não dar bons frutos, e então ela começa a ser destruída. E por último agora, para falar dessa videira, vamos lá em Jeremias, capítulo 2, verso 21. Porque aqui é uma sentença, uma palavra mais dura. Assim está escrito, é o verso 21. Jeremias, capítulo 2, verso 21. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? O que Deus está cobrando deste povo, irmãos? Ele plantou com semente pura. Quando você planta uma semente, você quer que a árvore dê dos mesmos frutos. No caso de uma videira, que ela desse vinhas iguais àquelas que produziram aquela semente.
Porque o propósito de uma semente é gerar vida, e Deus deu a vida para que a vida fosse gerada, gerasse novos frutos. Mas eles deram aqui o chamado de videira selvagem. É como se fosse uma erva daninha, algo que, em vez de fazer bem, só serve para fazer o mal. Então é por isso, irmãos, que Jesus ele chega anunciando que ele é a videira verdadeira. Porque ele precisa anunciar que mudou o tempo, que aquela videira que tinha sido plantada por Deus, agora é uma nova videira. Se antes o problema era a videira, agora não é mais. Porque quem é a videira agora? É Jesus Cristo. Aquele que tem vida, aquele que dá vida, aquele que protege, aquele que sustenta. Ele é o tronco, ele é a raiz, é ele que transfere vida. É por meio dele que a água da vida flui através de nós. Por isso Jesus vem dizer, eu sou a videira verdadeira. Não que eles querem dizer que Israel era uma videira falsa, mas é porque agora era um novo tempo, em que Deus havia plantado aquilo que havia sido anunciado. Se Israel era uma sombra do que haveria de ser a igreja cristã, agora sim, nós já vivemos a realidade. Agora sim, nós fomos plantados. A palavra usa o termo enxerto, nós fomos enxertados na videira. Nós pertencemos a essa videira, e essa videira tem vida. E o propósito é que nós tenhamos fruto. Aí o final do verso 1 do capítulo 15 de João, vocês ficam aí comigo, vai continuar dizendo o seguinte, depois que ele fala, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, agora a coisa complicou, Santuza. Agora GG arrochou. Porque o propósito das nossas vidas é gerar fruto. E é muito fácil você passar um fruto ruim para alguém. Mas aqui o agricultor é Deus, Poliana. E Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa mente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das suas palavras, antes de você falar, aquele plano perfeito que você escondeu de todo mundo, Deus sabe. E agora? Nós temos que dar frutos, mas quem vai fazer a seleção é Deus. Ou seja, você sabe aquela goiaba que você vê linda, você nem queria comprar goiaba, dá vontade de você levar? Quando você corta ela, parece que ela está viva por dentro. Mas é porque a gente vê a aparência por fora. A gente não sabe a podridão que está por dentro. Mas agora, nós estamos diante de alguém que sonda o interior. Por isso, o reino de Deus não é de aparências, não adianta nós sermos bonitos por fora e sujos por dentro. E só para vocês saberem, um viticultor, que é alguém que vai cuidar das videiras, ele treina 3 anos para fazer esse trabalho. É quase que uma faculdade na prática, só para cuidar das vinhas. Isso falando de ser humano e de vinhas naturais. Imagine a capacidade de Deus e a qualidade de Deus e o conhecimento de Deus para filtrar esses frutos. Então a coisa é certa, irmãos. Não dá para enganar. Não dá para chegar com o fruto de outro e falar aqui, Deus, isso aqui é meu. Não dá para chegar com um fruto estragado por dentro e falar, olha, Senhor, que lindo. Não adianta argumentos. Não adianta fazer como Adão e falar, Deus, foi Eva. Não adianta chegar como Eva e falar, Deus, foi a serpente. Não adianta você falar que foi a internet, que foi seus amigos, que foi seus parentes, que foi suas gerações passadas. Deus sabe. Vocês estão ouvindo a palavra nessa noite. Ele sabe às vezes que você ouviu. Ele sabe se de fato você era inocente. Ele sabe. Não adianta esconder. Quem vai fazer a ceifa, quem vai colher, quem vai podar, é o próprio Deus, é o agricultor. E para ficar um pouquinho mais pesado, olha o verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O que você acha que é mais pesado aqui? Não dá fruto ser cortado? Eu acho que o mais pesado é estar em Cristo e não dar fruto. Porque aqui, Jesus está anunciando
Olha só, todo ramo que estando em mim, ele não está falando de quem está fora, ele não está falando de quem está longe, ele não está falando de alguém que nunca ouviu a palavra dele, ele está falando de quem está dentro. Não dá frutos, vai ser arrancado. Por que vai ser arrancado? Exatamente porque está dentro e vai ter que ficar fora. É pesado. E sabe por que Jesus falou isso? Porque Judas iria traí-lo. Nesse momento ele estava conversando com os 11 discípulos e falando aqui, possivelmente a respeito de Judas. Mas a questão é, na igreja tem isso? Certo que tem. E por que tem? Porque assim como Judas, que andava com Jesus, via os milagres de Jesus, ouvia Jesus, sentava na roda de quem andava com Jesus, e ainda assim ele não produziu frutos. Quando Judas parecia que ia produzir frutos, era fruto bom ou mal? Era fruto ruim. Até o dia que a gente falou, nossa, ele vai fazer uma boa obra. Aí a revelação vem, não, a intenção dele era amar. As pessoas dentro da igreja, nesse mesmo estado, são aquelas que vêm, ouvem a palavra, têm comunhão com os irmãos, escuta a Bíblia, vem na igreja, mas não tem vida em Deus. Não está enraizado em Deus. E nós vamos ver como é que nós detectamos isso aí. Porque tem um efeito de quem está enraizado em Deus. Mas aí também a palavra vai continuar dizendo o seguinte: e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aí já não tem como nós escapar não, irmãos. Aí vai pegar nós de arrastão mesmo. Se nós não estamos no primeiro grupo que não está produzindo fruto nenhum, nós estamos nesse aqui que está produzindo fruto, mas que não é 100%. A não ser que tenha alguém aqui com o corpo já glorificado. E eu acredito que só Jesus. E para ser sincero, eu creio que um dia vai manifestar no nosso meio. Nem que seja assim, uma parte da glória, algo, isso, a gente não precisa, irmão, fé não é isso, a gente não precisa ver. Mas se a gente vê, é muito bom, viu? Aqui Deus está falando que mesmo você que dá fruto, vai passar por uma poda. E se o corte é dolorido, a poda também é. Mas para que serve essa poda? Para você que produz frutos, possa produzir ainda mais frutos. Porque essa poda serve para tirar coisas das nossas vidas que não estão ajudando a frutificar, mas que estão atrapalhando nossa vida a produzir fruto em Deus. Eu já peço perdão a vocês, porque o termo fruto e frutos, o pessoal gosta muito de se apegar ao português, eu deveria falar só fruto, porque fruto do Espírito, e tem várias coisas que ele produz em nós, é chamado de fruto. Mas eu estou falando de uma videira cheia de fruto, então minha mente vai ficar bagunçada, então não me entendam mal, tá? Mas certo é, irmãos, que nós vamos ser podados toda vez que algo precisar ser podado na nossa vida. E sabe o que é pior? Nós somos muitos mais pegos do que os de fora. Vocês já perceberam que com as pessoas de fora, muitas coisas que eles fazem ficam encobertas, ficam em secreto, ninguém descobre, não acontece nada? E às vezes nós cristãos, quando erramos, a gente pensa assim, Deus não vai deixar ninguém descobrir isso. Só que é exatamente o contrário. Ninguém ia descobrir se nós não fosse cristão, mas Deus vai revela só para a gente ser tratado, só para a gente ser cortado, só para o problema ser resolvido e nós possamos continuar frutificando. Mas não é fácil, não é fácil. Mas irmãos, quando você vê que Deus está controlando sua vida, se alegre, porque Ele está te tratando como filho. Eu não posso fazer nada de errado que tem uma polícia na minha frente. Um dia eu estou indo de chinelo, o policial, ele estava encostado, ele nem estava trabalhando, mexendo no celular dele, de longe ele me olha, tipo, vem um bobinho ali, de um chinelo no pé. Ele para o que estava fazendo, incomodei ele, e ele vem, me dá uma multinha.
Tem uma outra que eu estava usando uma pista de aceleração, mas era mal intencionada. A pista de aceleração eu posso usar mesmo. Mas o trânsito estava agarrado, eu aproveitei a pista de aceleração para ganhar uns 2 carros. Eu estava indo fazer a obra de Deus, eu estava indo montar um som lá no IP, na Assembleia de Deus. E eu tinha que ser rápido, porque eu tinha que voltar para trabalhar. Pegava o serviço mais tarde. Mas tinha um federal mandando eu encostar. Passou uns 4 anos, eu já tinha vendido a moto, vi a multinha de R$500. Não tem jeito. Eu falo com os irmãos, é só eu fazer algo errado que Deus está lá me esperando para... Isso é maravilhoso, irmãos. Vamos ver lá o que Tiago fala a respeito disso? Qual que é a nossa motivação? Ficar triste, mas a palavra de Deus quer que nós nos alegremos, porque Deus tem um propósito em nos podar. Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Olha o final do verso 4, sem que falte a vocês coisa alguma. Eu nunca tinha observado esse final, porque está mandando nós nos alegrar nas provações, mas com um propósito aí, para que não nos falte coisa alguma. Significa que se Deus não nos podar naquilo que precisa ser podado, alguma coisa vai faltar na nossa vida. Alguma edificação vai faltar. Algum fruto vai deixar de ser produzido. Algum crescimento vai deixar de ser alcançado. Por isso, irmãos, quando Deus faz a poda nos que produzem fruto, o propósito é para que você continue frutificando mais e mais. Agora vamos para o verso de número 3. Vocês já estão limpos. João capítulo 15, verso 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Aqui eu acredito que os discípulos tinham ficado um pouco chocados, porque Jesus falou, ó, quem não produz nada vai ser cortado, e quem produz vai ser podado. Ou ia ser cortado ou ia ser podado. Imagine os discípulos, né? Mas aí Jesus olha para eles e diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Isso é a ação que Deus faz nas nossas vidas, a limpeza pela palavra, só que isso aqui não é só um consolo, não. Isso é uma exortação, porque Ele já falou que vai podar quando se sujar, e está anunciando que você está limpo. Ele está querendo dizer o seguinte, vocês estão limpos pela palavra, permaneçam nela, porque senão a poda precisa começar. Não é assim que acontece? A gente chama de escorregar. Quando você escorrega, você suja, machuca. Tem o processo da cura agora. Tem o processo da limpeza. A poda precisa acontecer. Então, quando Deus fala que nós já estamos limpos pela palavra, ao mesmo tempo que isso nos traz um conforto, nos traz uma exortação para que nós continuemos firmes nessa palavra. É por isso que nós estamos aqui ouvindo essa palavra, por isso que vocês estão se esforçando para me tolerar até agora, porque nós cremos no poder que a palavra tem sobre nossas vidas. É por isso que nossos cultos têm o tempo dedicado à palavra. É por isso que nós somos tão incentivados e exortados a permanecer na palavra de Deus, porque ela vai nos permanecer nesse processo de limpeza. E eu vou ser sincero para vocês, é melhor ser exortado e corrigido pela palavra, do que ter que ser podado, provado, ou outras coisas mais que podem nos suceder. Olha o verso de número 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Outra parte complicada de se entender. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Um saudoso pastor que eu gostava muito, pastor João Paulo, um dia ele disse o seguinte: ninguém pode te afastar de Deus, a não ser você mesmo. E eu acredito nessa palavra, irmãos. Não adianta teólogo me explicar diferente.
Sabe a estratégia de Balaque e Balaão por não conseguir atingir o povo de Israel? Porque o povo de Israel estava com Deus, protegido por Deus. Eles arrumam um jeito do povo de Israel pecar contra Deus, para que eles se afastassem de Deus, saindo da cobertura de Deus. Só spoiler, que nós estamos quase chegando lá nesse capítulo de Números. A promessa aqui de Jesus, ao mesmo tempo uma promessa, e ao mesmo tempo uma exortação, para que nós permanecemos nele, e ele está nos garantindo, se você permanecer comigo, eu vou permanecer com vocês, porque a gente quer entender que seja lá como for, da forma que for, Jesus sempre estará conosco. Algumas religiões, às vezes mais relaxadas, eu já participei de um grupo desse, o grupo toca na igreja no domingo, mas toca na boate no sábado. E muitas das vezes as pessoas acreditam que Deus está com eles, onde quer que eles estejam. E eu não acredito que seja assim, irmãos, a não ser que ele esteja lá só para testemunhar do que você está fazendo. Mas no sentido de presença, de vida, de gerar frutos, não. Não. Deus não é assim, que só porque você esteve na presença dele, você pode fazer o que quiser da sua vida, contando que ele é uma sombra que está atrás de você, para te proteger de todo mal. Isso aí é amuleto. Isso aí é ficção. Na realidade, isso não existe, não. Deus está com quem está com ele. Deus protege quem está com ele. Aí sim, nós estando em Cristo, de fato, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ninguém. Poder nenhum, homem nenhum, autoridade nenhuma, mas nós precisamos estar em Cristo. É por isso que Efésios, essas cartas de Paulo sempre usam esse termo, em Cristo, em Cristo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Talvez o fato de eu estar falando de frutos, a necessidade de dar fruto, você pode estar pensando, Fernando, você é legalista. Só que agora nós entramos no motivo de ser tão problemático não dar fruto. O problema não é o fruto em si. O problema não é você ter fruto visível ou não. O problema é que se você estiver em Cristo, de fato, na videira, você vai produzir frutos naturalmente. Você não precisa, nossa, eu preciso me esforçar para produzir frutos. Eu preciso estar preocupado com salvação. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Na verdade, se você está em Cristo, isso flui naturalmente. Salvação flui. Onde você está, é manifestado o fruto. No seu casamento, olha lá o fruto sendo manifesto. No seu trabalho, no seu modo de falar. Para perto de você 5 minutos, você nem citou o nome de Deus, as pessoas já percebem ali o fruto sendo manifestado na sua vida. Se você está verdadeiramente na videira, os frutos fluem por meio de você. Qual é o problema de não ter fruto? É porque não está na videira. Esse é o problema. O problema não é o fruto. O problema é não ter vida com Deus. O problema é não estar conectado em Deus. O problema é não estar enraizado em Deus. Este é o problema. O problema não é o pastor ver seus frutos. O problema não é a igreja não ver seus frutos. Tanto é que você não precisa nem querer mostrar fruto. Quem está na videira? Os frutos fluem naturalmente. E não é de nós mesmos. Porque existem uns frutos que não é do Espírito, que qualquer pessoa pode fazer. Fernando, dar uma cesta básica poderia ser um fruto que provém do Espírito? Pode ser, mas também pode não ser. Mas existem coisas que só provêm de Deus. E esses frutos, eles são provados pelo fogo e não se consomem. Mas eu ajudei alguém, eu nem cria em Deus.
mas essa obra vai ser consumida, ela não vai passar pelo fogo. Porque a palavra de Deus atesta que nossas obras passarão pelo fogo. Por isso nós precisamos estar na videira, nós precisamos estar em Cristo, porque só assim as nossas obras estão autenticadas por Ele. Nós precisamos viver uma vida em Cristo. Do jeitinho que Paulo fala lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo neste corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí talvez você vai falar, Paulo, é difícil demais viver dessa maneira. Será que vale a pena, Paulo, viver a vida dessa maneira? Uma vida de Cristo, uma vida sofrida? Eu acredito que se nós fizéssemos essa pergunta para Paulo, ele ia responder o que ele escreveu na última carta, no último capítulo, quando ele escreveu, 2 a Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Não só a mim, mas também a vocês que esperam pela vinda de Cristo. Para vocês que estão na videira verdadeira, está reservado, vale a pena, sem dúvida nenhuma. Irmãos, essa palavra, ela é assim um pouco difícil. E eu só queria fazer mais menção de um item aqui. Vocês percebem que no verso 5, Jesus disse que quem estiver nele daria muitos frutos. Antes ele disse que quem estivesse nele daria fruto. Mas agora ele vai dizer que quem permanece nele dá muito fruto. Desde que você se conecta com Jesus, que você passa a fazer parte dessa videira, você já dá frutos. Mas aí vem o processo de poda, o processo de ajuste, e quanto mais você permanece, mais fruto você vai dar. Por isso que Jesus está falando, se vocês permanecerem nele, vocês vão dar muito mais ainda. Amém? Eu acredito que todos vocês conhecem o ateu confesso, o ateu intelectual, é aquele que fala abertamente que não crê em Deus. Ele fala abertamente que Deus não existe. Esse é o ateu confesso, ele confessa isso. Você nunca vai ver esse ateu na igreja. Mas aí descobri um outro tipo de ateu, que dá tristeza nos cristãos. É o ateu praticante. Sabe o que é o ateu praticante? Ele não é confesso. É quem fala e vive como se Deus não existisse. O ateu praticante tem na igreja. É por isso que quem não dá fruto precisa ser cortado. Nós vimos que tem aqueles que não produzem fruto nenhum e precisa ser cortado. Nós não temos prazer, nem alegria nenhuma que isso aconteça com algum de vocês. Nós não temos prazer nenhum nisso. Vai chegar o tempo em que a seara vai estar pronta, vai estar tudo preparado para o grande dia, e Deus vai precisar descer na terra e separar os seus. E a palavra diz que o joio precisará ser queimado. É lógico que isso é um anúncio de condenação. É óbvio que isso está falando de um grande resultado final. Irmãos, pelo amor de Deus, não viva tão perto de Cristo, vivendo como se não conhecesse, sem produzir fruto algum. E o convite que eu te faço nessa noite é para você parar e olhar para dentro de você, não é para o seu vizinho, não é para o seu parente. Você tem produzido fruto do Espírito? Você tem sido uma pessoa que edifica, alguém que gera vida, ou alguém que gera morte? E o mais importante é que, se você está ouvindo essa palavra, ainda que não esteja produzindo fruto, é porque você está acessível à videira. É porque ainda há tempo. É porque ainda há solução. É porque a voz ainda está te chamando, dizendo, não quero te cortar, não quero te jogar fora.
Jesus, ele não veio para terminar de danificar aquilo que já estava frágil, ele veio para recuperar, para dar vida. Ele é a vida, ele é a videira, ele é a fonte, ele é a água que vai jorrar por meio de nossas vidas. Não tem como nós estarmos em Cristo sem produzir frutos. E para você que tem frutificado, mas ainda não tanto quanto deveria, deve ter coisas na sua vida atrapalhando os frutos. Com certeza tem alguma sujeira, algum ramo, alguma área da sua vida está precisando ser tirada. Talvez seja amizade, talvez seja coisas que você vê, coisas que você acessa, lugares que você frequenta. Pode ser até um relacionamento seu. Você possivelmente está precisando ser podado. E quando isso acontecer, não fica triste não. Não desiste não. Não fica para baixo reclamando não. Se alegre no Senhor, se alegre nas provações. E saiba que você é um ramo que foi feito para dar frutos, para frutificar, para crescer, para edificar a igreja, para que vidas sejam salvas por meio da sua vida. Mas como isso é possível? Eu tenho que então sair pregando a Bíblia. Se você está na videira, a vida flui da sua vida, naturalmente. Às vezes só de você chegar perto de alguém e conversar qualquer coisa, a pessoa já entra num clima de paz, porque é a paz do Espírito, é algo que só Deus pode trazer. Não continua não, sem frutificar não. É melhor morrer dando frutos do que ser cortado sem dar frutos. Aproveita que a palavra que limpa está disponível. Aproveita que o tempo é agradável. Você nem precisa morrer para estar aqui na igreja. Olha o seu privilégio. Que desculpa você vai arrumar diante de Deus? Não tem desculpa. Não adianta apresentar para Deus um fruto artificial. Ele sabe qual que é o verdadeiro. Examine a sua vida. Frutos bons produz coisas boas. Ramos na videira não faz pastor enlouquecer. Ramos na videira não faz a igreja dividir. Ramos na videira não faz crente pecar. Oh Deus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada filho seu, ó Deus. Dos que estão dando muito fruto, dos que estão dando pouco. E Deus, pega aquele que não está dando fruto, igual o Senhor me pegou, e faz um estrago. Mostra para ele que não tem como. Faz esse crente, ou essa pessoa que nos ouve, que quando ela vê uma árvore com galho seco, ela fala, eu não posso ser aquele galho seco. Eu fui plantado na videira para produzir frutos, para edificar, para produzir crescimento, para levar salvação de almas por onde quer que você passe. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Pai, eu quero te agradecer pela direção do culto, ó Deus. Eu quero te agradecer, Deus, porque é o Senhor quem escolhe as músicas, é o Senhor quem escolhe a palavra, é o Senhor quem nos usa da sua forma, do seu jeito, e nós não entendemos nada, porque não é sobre nós. A videira tem muitos ramos, só pode me cortar hoje, eu não existi nessa terra mais, mas a tua igreja está ramificada por essa terra, e os frutos vão continuar sendo produzidos, até aquele dia que o Senhor vier colher, até o dia da colheita. Amém? Não sai daqui sem se acertar com Deus, não. É pesado demais. O destino é muito certo. A condenação é pesada demais. Você vai querer ser esse galho aí? Cortado e lançado no fogo? Não serve para nada. Videira não é uma árvore que serve para produzir algo, não. A única utilidade dela é o que ela foi proposta para produzir. Ela não serve para fazer móveis, ela só serve para ser queimada. Ou ela produz seu fruto, ou é lenha. Ou nós vivemos essa vida na presença de Deus, ou nosso destino é fogo.
mas Deus, Ele está aqui para te oferecer vida. Jesus é vida, e a sua vida na vida de Jesus produz vida. Tudo que vem da vida vai gerando vida. Essa é a semente que Jesus plantou, vida em você, para você continuar frutificando vida. Amém.